Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos ao Inclusão e Saúde. E agora a gente volta a falar também sobre o mês dedicado ao autismo, esse mês de abril. Para conversar sobre uma das experiências, a mãe de um autista, a Lidiane Gonçalves. Bem-vinda ao nosso Inclusão e Saúde, Lidiane. Obrigada pelo convite. A nossa proposta aqui é falar exatamente sobre os diversos olhares, né? Você como mãe de autista, como a sociedade olha para o seu filho, como você, enquanto mãe, olha para ele, o Enzo, né, de 7 anos, Isso. e como também, de um modo geral, o poder público tem olhado para não só o Enzo, mas para as pessoas, né, que são pessoas com deficiência, e nesse caso específico, são autistas. Vamos iniciar com o olhar de mãe. Como é que a mãe olha para o filho autista, né? É com olhar de dó, de pena? Qual seria, digamos assim, o olhar que é desde o primeiro momento, quando você tem a notícia, e depois, com o passar do tempo, quando você vai adquirindo um pouco mais de maturidade? Bom, o primeiro olhar, quando lá no início, eu tinha 2 anos e 8 meses, e eu recebi o diagnóstico do autismo, o primeiro olhar é de um amor que vai se multiplicar muito mais, porque a mãe vê a necessidade que aquela criança tem de ser mais protegida, mais amparada, e o olhar da luta, do desafio mesmo. O desafio ele é muito grande diante do autismo, porque inicialmente ele é desconhecido. E então a mãe começa a correr atrás das informações, das formas de tratamento, porque inicialmente você tem aquele conceito de uma síndrome, de um transtorno degradante que vai impossibilitar seu filho de ser um ser humano, um indivíduo dito normal pela sociedade. E aí começa a tua luta. Muitas mães têm um período de luto, né? Sofrem muito, se entristecem muito. E existe a não aceitabilidade, a não aceitação dessa condição do filho. Para mim não foi assim. O diagnóstico veio e a minha primeira reação foi realmente repensar. Poxa, a gente tem aquela impressão de que é o primeiro filho homem, começa assim, né? E aí você acha que ele vai crescer, se desenvolver, fazer um vestibular, uma faculdade, ou vai viajar, ou vai se casar. E você para e pensa, não, agora ele é meu. Ele é somente meu, ele vai comigo até onde eu puder ir com ele. Ele não vai, provavelmente, dependendo do grau em que ele está, provavelmente não vai sair da sua casa. E esse olhar, ele é de muita proteção e muita vontade, muito querer que ele se desenvolva. E essa é a minha luta até hoje. Qual é o grau, digamos, de severidade? Eu não sei se é esse termo que se utiliza, mas o grau do autismo dele. O autismo do meu filho é grave, de moderado para grave. Severo, no caso. Hoje, a nossa luta, né, tanto minha quanto do pai, é que ele vá para moderado e moderado para leve. As coisas vão acontecendo, sim. Está melhorando muito, já tem independência que para uma família normal, para uma família dita normal, né? Que, na verdade, a gente usa o termo neurotípico para os nossos filhos. Um é neurotípico, o outro é atípico. No caso do autismo, ele se diferencia de outras crianças porque o entendimento, a forma como ele vê o mundo é diferente, mas não que ele seja anormal. Esse termo, de uma certa forma, acaba não é sendo interessante. até agressivo, isso. Né? Então, o que nós queremos dele é que ele se torne autônomo, independente. E hoje ele já tem a autonomia dele para se vestir, para ir ao banheiro. São coisas simples para nós, mas para eles há uma certa dificuldade para acontecer. Não usa mais fralda, nem para dormir, nem para sair. Bebe a água dele sozinho, come sozinho, recebe o prato. Isso é muito gradativo, né, Lidiane? É tudo muito lento. Então, quem tem um filho autista ou um parente autista tem que pensar o seguinte, a paciência tem que ser a busca diária, porque, como se diz, são gotas, né? São pequenos detalhes, são pequenas vitórias, mas que para nós e para eles são extremamente importantes. Agora, como é que você, enquanto mãe, já que você descobriu, teve o diagnóstico com 2 anos e 8 meses, talvez muitas mães agora que estejam nos assistindo, pais que acompanham mais de perto a vida dos seus bebês, porque tem gente que descobre bem mais tarde, né? Com 10, 12, 14 anos, mas
O que foi, digamos assim, essencial para chamar a sua atenção para que você começasse a buscar um acompanhamento médico mais específico? Bom, inicialmente já há algo diferente desde que a criança nasce mesmo. Ah. É que nós não estamos preparados, nem nós e nem muitos profissionais, seja médicos ou seja pediatra, fonoaudiólogo, muitos não estão preparados para entender os sinais. O meu filho não olhava nos meus olhos para mamar. Quando eu botava no colo Uma para das diferenças é amamentar, exatamente essa, ele não consegue fixar o olhar, né? ele ficava olhando para trás de mim. Sem saber, eu estimulava, olha nos olhos da mamãe, e fazia esse gesto. E ele me olhava, tanto é que ele tem um olhar normal. O olhar dele é normal, ele olha para a gente, ele olha para mim. E ele não chorava após uma vacina, ele tinha rotinas muito Atípicas. atípicas. Ele só mamava naquele horário que eu tinha imposto para ele, exatamente 20 minutos de um lado, 20 minutos de outro. Ele deitava para dormir às 10 horas da manhã, só acordava às 5h30 da manhã. Ele, quando teve dentição, ele não chorou. E os vizinhos, eu morava no interior do Amazonas, no interior chamado Taquatiara, próximo a Manaus, os vizinhos diziam, olha, esse curumim, né? Lá se diz curumim. Se curumim não chora, belisca ele. Então, já chamava a atenção o comportamento diferenciado dele. Muito bonito, um bebê muito bonito. E ia com qualquer pessoa, ele não teve a fase do estranhar. Estranhar, esse não é meu pai, esse não é minha mãe. Ele ia no braço de qualquer um. E a questão de se aninhar no colo da gente. Uma criança se aninha quando você pega no colo. Ele não se alinhava. É como se ele tivesse largado no braço da gente. Então, esses sinais já aconteciam. Eu já achava diferente. Mas, como ele falou, mamãe e papai com 9 meses, ele ficou em pé com 9 meses, andou com 1 ano. Ele falou várias frases. Você não... Mas aí não completava muitas frases. Entendi. Era estranho? Era. E ele tinha algumas estereotipias, como ficar se balançando as mãos. Mas, se você vai no pediatra, não, tenha calma, é o tempo do seu filho. E a pediatra dele passou mal e um outro pediatra atendeu. E esse pediatra foi quem indicou na hora. Seu filho é autista, mãe. Procure no pediatra com urgência. Então, foi um choque na hora? Foi. Mas, com menos de 3 meses, eu já estava atrás de terapia, já estava aceitando o diagnóstico dele, a condição dele. E isso, eu digo que isso ajudou muito para que ele esteja bem melhor hoje. Eu quero aproveitar para exatamente fazer esse questionamento sobre o outro olhar. Como o poder público, na sua visão, tem olhado para o autista? Falo em relação a políticas públicas e qualquer outro tipo de medida que possa dar um pouco mais, digamos assim, de conforto, de apoio para as famílias. Bom, com relação ao poder público, isso eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu fiz parte de uma associação de pais de autistas aqui, a antiga APASE. E nós tínhamos um centro de tratamento para crianças autistas, que era o Capazes. E, infelizmente, nós fechamos as portas por motivos financeiros mesmo, com todo esse cenário nacional de... A chamada crise, né? A chamada crise, né? Que é um nome que, infelizmente, acabou virando um mantra no Brasil. Mas esse cenário ruim, econômico, financeiro, social, acabou fazendo com que nós fechássemos as portas também. E nós não tivemos apoio de financiamento público, não. Fomos atrás, tentamos, através de Assembleia, através de Câmara Municipal, e nós recebemos promessas, fomos bem recebidos, do vereador Lucas Aribé, foi o que mais nos proporcionou acesso a falar mesmo, a participar de reuniões, mas, infelizmente, o verdadeiro apoio público, que é o financiamento, isso não chegou para nós. Foram muitas dificuldades, mesmo nós tendo conseguido o título de utilidade pública, nós não tivemos portas abertas rapidamente. Na prática, não. Falando, foi e aí acabamos tendo que fechar as portas porque os pais foram saindo. Hoje nós temos a Lei 12.764, Lei Berenice Piana, que tem um monte lá de regulamentações, especialmente com relação a autistas estarem inseridos na escola regular. Mas, como é que é isso? Infelizmente, a realidade é outra. Seu filho hoje estuda numa escola Hoje ele especializada? não está numa escola regular, ele está em tratamento especial. Ele ficou 2013, 14, 15 e 16 em escola regular. Mas, infelizmente, os resultados não são tão vistos. E a escola, o governo em si, não prepara os professores para receber, não tem um treinamento adequado.
O governo ele não faz isso, seja municipal, seja estadual ou federal. Ele não investe no treinamento, no preparo desses profissionais, seja o auxiliar de sala, o auxiliar terapêutico, o assistente terapêutico que vai auxiliar, seja no professor. Existem muitos professores dedicados que tentam fazer a parte dele, mas financeiramente eles não conseguem. Infelizmente. Escola particular tem alguma As escolas diferença nesse particulares, não vou dizer que tem uma diferença tão grande, porque também não investem tanto nesse treinamento específico para se tratar o autista, ou síndrome de Down, ou paralisia cerebral. As especialidades, dificuldade os déficits intelectuais em si, não há esse preparo tão grande. Elas recebem, é uma realidade, elas recebem o autista, recebem o Down. Para cumprir a lei, às vezes. Muitas vezes para cumprir a lei, para não ser denunciado no Ministério Público, mas não há exatamente aquele currículo adaptado, um material específico para o autista aprender. Eles são muito concretos, eles têm dificuldade de imaginação. Eles não são como nós que raciocinamos e entendemos, fazemos um pensamento abstrato e transformamos ele para o concreto. Tem todo um atendimento Eles diferenciado, não. né? Eles têm um atendimento diferenciado e você não vê tantas escolas, tantos profissionais fazendo isso, infelizmente. Já abordamos esse assunto, inclusive, na semana anterior, né, no programa onde trouxemos o advogado André Cazucas para falar sobre os direitos do autista. Para a gente encerrar a entrevista, eu quero que a Lidiane possa nos dizer agora, né, claro, de forma bem sucinta, já que estamos com o tempo já estourado, com relação à questão do olhar da sociedade. Como é que a sociedade, da sua ótica, ela tem olhado para o autista pela sua experiência com o Enzo Fernandes? Eu tenho que dizer o seguinte, muitas vezes as ações são pela ignorância. Eu não digo a ignorância no sentido rústico da palavra. A falta do conhecimento. A falta do conhecimento. Muitas vezes o atendente do caixa no supermercado, da farmácia, o garçom não sabe o que é o autismo. Então aquele preconceito, aquela discriminação, não é porque ele entende e está praticando. Esse é um preconceito, a discriminação pela ignorância. Existe a discriminação do conhecimento, que você sabe que ele é autista e você tem um olhar crítico sobre a mãe. Isso aí é a mãe geladeira que não deu carinho para o filho, essa mãe não tem controle sobre o filho, não leva para terapia. E tem o preconceito velado, aquele em que o ser humano disfarça que ele tem aquele preconceito, ele disfarça que ele discrimina. E uma coisa eu posso dizer a todos vocês da sociedade, o autista, ele quer ser tratado como um ser humano que ele quer ter respeito, ele quer ter carinho, ele quer atenção. O mito de que eles não sentem é um mito. Eles sentem sim, eles dão amor, eles dão carinho. Mas o respeito e a consideração por eles é algo que nos ajuda a continuar a nossa luta. Bom, Lidiane, obrigado pela sua vinda Obrigada ao nosso a você programa. pela oportunidade. Saúde para você, para o Enzo. Eu não falei no início, mas ela é nutricionista, né? Fez também, inclusive, especialização na área de MBA em administração e marketing. E, naturalmente, já foi buscar especialização na área, né, que é o ABA, que é um curso exatamente que dá uma condição para a pessoa poder tratar, né, ou acompanhar melhor a evolução da pessoa com deficiência, no seu caso, o autista, que é o Enzo Fernandes. Obrigado e boa sorte para você nesses desafios, tá bom? Obrigada. Bom, depois dessa importante entrevista, a gente vai a um rápido intervalo. Na volta, a gente conversa com o Dr. Lúcio Maia para voltar a falar sobre a situação do Ceafes, a entidade que atende as pessoas que têm fissuras lábio-palatinas, são os fissurados. Eu volto já depois de um rápido intervalo. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.